Sala Especial. Apoio Cultural Agros. Previdência, saúde e qualidade de vida no presente e no futuro. Olá! A melhor forma de decidir um voto consciente e responsável é procurar informações com qualidade sobre os candidatos. É por isso que a TV Viçosa e a Rádio Universitária convidaram os candidatos de cada chapa que concorre à sucessão na reitoria da UFV para participar do nosso programa. Para que você conheça as propostas e reflita sobre o futuro da universidade, serão 4 programas exibidos em cada dia da semana na TV Viçosa e na Rádio Universitária. Esta é uma decisão que diz respeito não apenas à comunidade universitária, mas também à comunidade viçosense, uma vez que a UFV contribui muito para quase tudo o que acontece aqui na cidade. A escolha do próximo reitor ou reitora em primeiro turno acontece no dia 13 de novembro, quando estudantes, funcionários e professores terão a chance de dar o seu voto e ajudar a definir o futuro da UFV. No programa de hoje estão conosco os candidatos da Chapa 1, Demétrios Davi da Silva e Adriana Ferreira de Faria. Fique atento porque o Sala Especial está começando. Professora Adriana, professor Demétrios, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bem-vindos aqui ao nosso programa. Por que vocês resolveram se candidatar à reitoria? Leia, inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade que a TV Viçosa e que a Rádio Universitária nos dão de discutir um pouco a nossa universidade. Gostaria também de cumprimentar a todos os membros da comunidade universitária dos nossos 3 campos, Viçosa, Rio Paranaíba e Florestal, assim como as cidades que nos acolhem nesses 3 campos. Na realidade não se trata de um objetivo pessoal, mas nós ao longo do tempo percebemos que nós podemos trabalhar não só na UFV, mas trabalhar pela UFV. Percebemos que nós podemos fazer muito mais para o engrandecimento institucional da nossa universidade. E isso sempre foi a nossa motivação para assumir esse desafio. Particularmente, eu tenho toda uma história de vida nessa universidade. Eu cheguei aqui no ano de 1982, então eu tenho 32 anos da minha vida na cidade de Viçosa. Tudo que eu tenho na minha vida foi me dado pela UFV, inclusive a minha família, já que a minha esposa, eu a conheci aqui nesta universidade e ela é da cidade de Viçosa. Então, isso nos motiva cada vez mais a trabalhar por essa instituição que tem uma história de 88 anos de sucesso e nós precisamos resgatar uma série de questões que foram perdidas ao longo dos últimos tempos. Nós precisamos fazer com que a universidade ela seja mais reconhecida tanto no cenário nacional quanto internacional. Nós temos percebido nos últimos tempos que temos caído nos diversos rankings nacionais e internacionais e isso tem uma razão de ser. Nós queremos resgatar esse orgulho de ser ufeviano, resgatar a credibilidade que a nossa instituição tem, tanto no cenário nacional quanto no cenário internacional. Professora Adriana, aceitar o convite para ser vice? Bom, foi um convite prestigioso, de certa forma nos surpreende, mas nós ficamos muito animados com essa possibilidade de continuar trabalhando com o professor Demétrios. Nós já trabalhamos junto há algum tempo na UFV, em algumas atividades e alguns projetos, e isso me traz tranquilidade. A UFV é uma instituição muito especial e eu digo permanentemente que ela é uma extensão da nossa casa, não só pela beleza de seus campi, pela sua infraestrutura, mas principalmente pelo capital intelectual e humano que ela possui. Somado a isso, as vivências administrativas e acadêmicas que a gente conseguiu desenvolver na universidade nos últimos anos, isso nos motivou a compor essa chapa com o professor Demétrios para que a gente realmente pudesse contribuir para que a gente tenha uma UFV cada vez mais pujante do ponto de vista científico, tecnológico e que possa contribuir de fato com a sociedade, com a comunidade no seu entorno. Viçosa, Rio Paranaíba, Florestal. Quando vocês se candidataram, antes de elaborar um projeto de gestão, existe um conceito de administração que é muito pessoal, né? O que é administrar uma universidade para vocês? É lógico que nesse processo, nessa construção do programa de gestão, apesar de termos as nossas convicções pessoais, nós contamos com o apoio de diversas pessoas de todos os segmentos da universidade e dos 3 campos, porque isso não é um projeto pessoal, e sim um projeto institucional. Mas é lógico que cada um tem o seu jeito de administrar, e isso inclusive que nos motivou a entrar nesse desafio, porque tanto eu quanto a professora Adriana temos uma experiência tanto acadêmica quanto administrativa bastante expressiva na universidade e, acima de tudo,
temos uma experiência comprovada já de trabalho em conjunto. Então, nós não vamos testar na reitoria, nós nos vamos experimentar. Nós já temos uma trajetória ao longo dos últimos 5 anos de trabalho em parceria. Isso nos dá a tranquilidade de ter a convicção que nós poderemos, né, mudar o rumo da nossa universidade. É lógico que essa questão de administrar ela é bastante complexa, mas o que nós temos que entender na nossa concepção é que nós temos que fazer que a gestão acadêmica, a gestão administrativa esteja a serviço da gestão acadêmica, porque o nosso foco aqui é a questão acadêmica e científica. Então nós temos que fazer com que as atividades meio, né, elas estejam a serviço das atividades fins da nossa universidade, que são ensino, pesquisa e extensão. Nós temos que desburocratizar procedimentos, nós temos que mais mapear processos da universidade, modernizar a nossa universidade, alterar a estrutura organizacional no sentido de dar mais flexibilidade, de dar mais autonomia para as pessoas que trabalham na administração. Isso tudo vai fazer com que a gente possa desonerar os nossos técnicos e os nossos docentes de atividades que são eminentemente operacionais, que nos fazem perder qualidade de vida e nos fazem perder produtividade, fazendo com que nós não consigamos cumprir a nossa missão institucional, que é prestar um serviço público de qualidade para a nossa sociedade. Professora Adriana? Gestão, ela existe para fazer com que os objetivos, a missão, os valores de uma instituição, eles sejam efetivamente colocados em práticas e realizados. A gestão, ela não está acima das atividades de uma instituição, ela está lá para garantir que essas atividades sejam realizadas. A gestão é mobilizar os recursos financeiros, econômicos, de pessoal, a serviço de um planejamento que já foi realizado e que precisa ser executado. E a gestão, ela tem que ser dialogada, ela tem que ser compartilhada, ninguém sozinho faz nada, é necessário o envolvimento de pessoas, e a UFV, ela reúne todas essas condições, porque as pessoas que estão ali, os nossos servidores, docentes, técnicos administrativos, os nossos estudantes, os nossos docentes, nós reunimos essas características, nós temos as competências necessárias. Então a gestão, ela vem muito no sentido também, Leia, de remover as dificuldades para que as pessoas realizem um trabalho que precisa ser realizado. Vamos às propostas então. Quais são as propostas da Chapa 1 para o ensino na UFV? Só focando um pouco antes disso, Leia, como eu mencionei anteriormente, nós fizemos uma construção coletiva de um programa de gestão. Esse programa de gestão é para uma única UFV, que apesar de dividido em 3 campos e apesar do fato de nós reconhecermos as especificidades de cada um dos campos, nós temos uma missão única, nós temos um objetivo único e temos que ter uma única UFV. E isso nós só conseguiremos efetivamente, por exemplo, quando nós tivermos a mesma qualidade de ensino nos 3 campos da nossa universidade. Então é lógico que nós fizemos um programa de gestão com o apoio de membros dos 3 segmentos, dos 3 campos da universidade, e esse programa de gestão tem eixos prioritários. Um dos eixos é o ensino. Além disso, tem pesquisa e pós-graduação, tem extensão universitária, política cultural, tem a parte de infraestrutura, assuntos comunitários, gestão de pessoas, gestão administrativa e a parte também de inovação tecnológica. O ensino é um eixo temático extremamente prioritário, até porque a missão primeira da universidade é o ensino. Então essa é a nossa principal missão. E ambos temos uma tranquilidade muito grande em lidar com esse tema, porque a despeito de estarmos na administração ao longo dos últimos anos, nós nunca abdicamos da nossa missão principal, que é atuar no ensino, tanto de graduação, quanto no meu caso, também de pós-graduação. Então isso é bastante importante. Eu coordeno 3 disciplinas na graduação, então tenho um contato direto com os alunos, sei das dificuldades que nós temos, sei que nós precisamos reformular de maneira decisiva o ensino de graduação na UFV. Nós temos que estar preparados para as novas formas de entrada na universidade, tratar da questão de evasão, de repetência, certo? Essas questões têm que ser tratadas pelos colegiados superiores da universidade, CTG, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, mas infelizmente esses conselhos eles têm se ocupado de questões eminentemente burocráticas, operacionais, quebras de regimento e não estão discutindo efetivamente a questão do ensino na nossa universidade. Muitas vezes algumas pessoas têm uma visão muito simplista desse processo, achando que pura e simplesmente o problema está no docente, que a causa de todos os males refere-se ao fato dos docentes não estarem preparados para a nova realidade do ensino. Lógico, nós temos realmente que nos preparar, mas não é apenas isso. Nós temos que melhorar uma série de questões, práticas de ensino-aprendizagem, novas tecnologias de informação e comunicação, assim como melhorar a infraestrutura para oferecimento do ensino, melhorar os nossos laboratórios, equipar novas salas, ter mais espaços. O pavilhão de aulas que eu dou aula hoje é exatamente o mesmo pavilhão de aulas que eu estudei em 1983. Então nós temos que mudar isso.
temos que ter manutenção de equipamentos e proporcionar condições adequadas para a melhoria da qualidade de ensino, assim como também melhorar as condições de acesso e permanência dos nossos estudantes. Então tem uma série de questões que têm que ser tratadas, o ensino é prioritário, nós temos outras questões também muito complexas e que temos que agir, que é o apoio efetivo às licenciaturas, a integração maior entre o CAP Colune e as licenciaturas também. O CAP Colune é um orgulho para todos nós temos que reforçar o apoio, né, às atividades do CAP Colune. Temos também uma oportunidade muito grande na SEDAF, por intermédio dos cursos técnicos. A SEDAF está localizada na região metropolitana de Belo Horizonte, que tem uma demanda muito grande por cursos técnicos. Então nós temos um potencial muito grande para a inserção dos nossos estudantes no mercado de trabalho. Então são uma série de questões. O ensino sempre vai ser a prioridade, porque tem sido inclusive a marca da nossa atuação na universidade. Eu sempre falo, Leia, que mais importante do que qualquer reconhecimento que eu tive ao longo da minha trajetória acadêmica e científica é o reconhecimento que eu sempre tive dos meus estudantes. Eu tenho 18 anos como docente da UFV e em 18 anos eu fui homenageado 21 vezes pelos nossos estudantes. Então isso é gratificante, porque eu sei que a homenagem sincera é após a saída dos estudantes. Então é um reconhecimento pelo trabalho que nós temos feito, não na administração, não na pesquisa, mas exatamente no ensino de graduação. Mas a universidade também é muito famosa, muito considerada nacionalmente pela tradição com pesquisa. Quais são as propostas de vocês para pesquisa e pós-graduação? Ok, depois a professora Adriana vai complementar também certamente na questão do ensino, porque ela Quer complementar, ela tem uma tradição muito grande. Né? Eu acho que é importante sim, porque nós precisamos ser mais pragmáticos na questão do ensino, no sentido de dar as condições para que ele efetivamente aconteça. Então nós precisamos investir fortemente nos laboratórios de ensino. A pesquisa ela é importante, ela é necessária, os recursos, né, precisam ser colocados, mas nós precisamos muito repensar os nossos laboratórios de ensino. Nós estamos formando profissionais. E a competência ela está ancorada em conhecimento, em habilidades e questões comportamentais. Então é fundamental também que nós ampliemos as oportunidades de atividades extracurriculares para os nossos alunos, que nós apoiemos essas atividades com participação em eventos, os movimentos estudantis das mais diversas formas, desde a participação no Diretório Central dos Estudantes, nos centros acadêmicos, nas empresas júniores, na LUV, ou seja, todas as formas que os nossos estudantes tenham de também aperfeiçoar as questões comportamentais. Precisamos falar de internacionalização na graduação e não apenas na pós-graduação. Os nossos estudantes estão tendo a oportunidade em algumas determinadas áreas do conhecimento por meio do Ciências Sem Fronteiras, mas nós precisamos estender essa oportunidade para os nossos professores, para que nós possamos aprender quais são as melhores práticas que estão sendo realizadas no mundo, para que a gente realmente tenha condições de contribuir para a formação de um profissional cada vez mais preparado até para o mercado de trabalho. Então vamos então à pesquisa e pós-graduação. Também tenho muita tranquilidade em tratar desse tema, já que nós temos um histórico de atuação tanto na pesquisa como na pós-graduação. Fazendo um diagnóstico rápido da nossa universidade, nós temos ao redor de 1.200 docentes, temos 2.500 técnicos, muitos deles com potencial, inclusive, para trabalhar, né, tanto em pesquisa quanto em pós-graduação. Mas focando na questão de docentes, nós temos dados concretos que indicam que ao redor de 550 docentes da UFV atuam em pós-graduação. E nós temos mais 600 docentes, ao redor de 550, 600 docentes, que têm potencial para atuar na pós-graduação, mas que hoje não tiveram ainda essa oportunidade. Ou seja, nós temos que fortalecer também a pesquisa na universidade, para dar oportunidade para que esses docentes que ainda não ingressaram na pós-graduação possam efetivamente se desenvolver em termos de pesquisa e, a partir da consolidação de grupos de pesquisa, possam ter a oportunidade de criar programas de pós-graduação. E os programas de pós-graduação são extremamente importantes para fixar os jovens talentos na nossa universidade, tanto no meio de discentes quanto no meio dos docentes, e também para retroalimentar a graduação. É extremamente importante, via de regra, naqueles departamentos onde nós temos programas de pós-graduação consolidados, nós temos também cursos de graduação com melhor qualidade. Nós temos também que reconhecer a excelência que nós temos na universidade e temos que dar apoio à manutenção dessa excelência. Infelizmente, os programas de pós-graduação com níveis 5, 6 e 7, com excelência nacional e internacional, têm pouco apoio da administração da universidade. Até porque a estrutura nossa está muito burocratizada. Os pesquisadores querem mais autonomia, querem mais simplicidade, querem processos de compra mais ágeis. Então nós temos que apoiar a excelência, temos que consolidar grupos de pesquisa
emergentes na universidade. Temos que fomentar também pesquisas em áreas estratégicas na fronteira do conhecimento. Uma delas é a parte de biocombustíveis, nanotecnologia, biotecnologia, entre outras. Também temos que dar apoio para aqueles grupos que já têm uma pesquisa, né, em fase de consolidação, possam estruturar programas de pós-graduação e apoiar também aqueles programas que ainda estão na fase inicial de consolidação, que são os programas níveis 3 e 4. E é lógico, tudo isso associado à internacionalização. É fundamental que nós tenhamos internacionalização da nossa pós-graduação, até para que nós possamos aumentar a relevância da nossa produção científica e não apenas a quantidade de produção. Então, são questões importantes. É lógico, nós temos assim, dificuldade em expor todos os pontos, temos uma série de questões no nosso programa de gestão, no todospeloufv.com.br e também no Facebook, mas uma coisa que eu também gostaria de destacar é que nós temos também algumas unidades que são estratégicas na universidade, que nós vamos resgatar, certo? Resgatá-las como centro estratégico de pesquisa e desenvolvimento. Uma delas é o CEPET, em Capinópolis, que tem já trabalho na área de zootecnia, tem na área de melhoramento de cana-de-açúcar e agora vamos ter implantação do melhoramento de soja e de milho também. Quer complementar, professora? Complementando, nós temos que reconhecer a importância da pesquisa para o processo de contribuição da universidade com a inovação tecnológica do país. Então é necessário também realizar a aproximação da pesquisa com as necessidades de mercado, favorecer essa relação com as empresas e fazer com que novos produtos, novos processos podem chegar efetivamente à comunidade. E nesse sentido é muito importante fortalecer o trabalho realizado pela Comissão Permanente de Propriedade Intelectual. A pesquisa ela é importante, mas nós precisamos também usar a pesquisa como processo de alavancagem para a inovação. Então, nesse sentido, estimular cada vez mais a questão da propriedade intelectual, dar condições para que a nossa Comissão Permanente de Propriedade Intelectual trabalhe, atuar de forma mais proativa junto aos nossos docentes na captação de recursos de projetos em parceria com as empresas, com a sociedade, para que a gente tenha também uma pesquisa mais orientada para essas demandas da sociedade. Outro ponto também que está no nosso programa de gestão é o apoio aos INCTs, que é os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que foram criados pelo CNPq com essa finalidade também de aproximação da pesquisa das necessidades do mercado. Como eu disse para os outros candidatos, um assunto muito recorrente no seminário da quarta-feira passada foi a questão da extensão e da cultura, aqui em Viçosa particularmente, né? E quais são as propostas de vocês para essas áreas? Ok. Em relação à extensão universitária, muito mais do que um simples processo de transferência de conhecimento para a sociedade, nós encaramos como um processo de construção de saberes, que pode potencializar uma relação transformadora entre a universidade e a sociedade. Nesse contexto, nós vamos efetivamente promover a integração entre ensino, pesquisa e extensão por meio de ações transversais, fortalecer os programas de apoio que nós temos no que diz respeito à concessão de bolsas de extensão universitária e bolsas de cultura para fomentar essas atividades no seio da comunidade universitária. Temos também que fortalecer muito a estrutura de gestão dos projetos que são captados via Proeste. Hoje nós somos uma das universidades que mais capta recursos no âmbito do Proeste, que é o Programa de Extensão Universitária, mas infelizmente a gestão desses recursos no âmbito da universidade ainda tem alguns problemas e os coordenadores sempre reclamam, certo, desse processo de gestão. Então nós temos que captar sim muitos recursos, porque isso é importante, mas temos que na universidade ter as atividades meio para dar a garantia que esses projetos poderão ser executados na sua totalidade. Outra questão também que é fundamental na questão de cultura, nós temos que nos aproximar mais dos departamentos da universidade que lidam com a cultura, para que nós possamos internalizar atividades culturais cada vez mais frequentemente no seio da universidade, nos seus 3 campos e nas comunidades que nos acolhem. Nós temos que promover circuitos culturais, temos que ter uma atuação mais incisiva da FACEV. Ao longo dos últimos 4 anos, a FACEV não tem captado recursos via Lei de Incentivo à Cultura. E isso é complicado. Eu lembro que desde a época que eu era presidente da FUNARB, todos os recursos, né, do ICMS que poderiam ser destinados para atividades culturais, nós procurávamos direcionar para as atividades da FACEV. Então é um potencial muito grande que nós temos e infelizmente nós não estamos usando. Temos que avaliar a possibilidade de criação de novos cursos, né, na área cultural, né, que tem interface com os cursos que nós temos, porque as atividades culturais são extremamente importantes para que nós possamos cumprir nossa missão. Então nós pretendemos, né, efetivamente apoiá-las, criar novos espaços de convivência, novos espaços para todas as atividades culturais que serão realizadas nos 3 campos da universidade.
Eu acho que o mais importante na questão da extensão, acho que cultura o professor Demetrios abordou bem, é principalmente reconhecer as atividades de extensão e valorizar as atividades de extensão realizadas pelos professores. Elas têm um papel muito importante de intervenção direta à comunidade, à sociedade no dia a dia. É a forma mais próxima que a universidade ela está junto dentro da sua comunidade, do seu entorno. Então nós precisamos ampliar as nossas atividades de cursos, de capacitação, de formação continuada, de realização de eventos, de assessorias, de consultorias, de prestação de serviços. E precisamos valorizar o professor que realiza essas atividades e dar as condições para que ele possa realizar essas atividades de uma forma mais ativa. A cultura e a extensão, elas são o ponto de contato na relação, principalmente aqui em Viçosa, com a cidade. Como é que vai ser essa relação de vocês com a cidade de Viçosa? Lógico que também Florestal e Rio Paranaíba, mas particularmente aqui, uma vez que a gente é visto aqui em Viçosa. O relacionamento não só com a cidade de Viçosa, mas como você bem mesmo falou, com a cidade de Rio Paranaíba e Florestal, ele vai ser o melhor possível, até porque, Leia, nós já praticamos isso no âmbito do Centev, que é um local que nós temos mais autonomia, já que eu sou presidente do Conselho de Administração e a professora Adriana é diretora executiva do Centev. E lá nós inovamos, né, na relação com a prefeitura. Viçosa é uma das poucas prefeituras do estado de Minas que tem uma lei municipal de incentivo à inovação, tem um fundo municipal de ciência e tecnologia que aporta recursos para as atividades de inovação tecnológica. Isso foi tudo fruto da parceria com a cidade. Então, nós não temos dúvida que a universidade tem que interferir na realidade que nos cerca. Nós não podemos mais ser um centro de excelência e deixar a comunidade do nosso entorno viver em situações extremamente complexas como nós temos. Então, nós temos que ampliar efetivamente essa parceria e faremos isso, e a nossa história de vida mostra que isso é possível. Para que tudo isso aconteça, né, para administrar, é preciso infraestrutura. Como é que vocês pretendem organizar isso com o que vai ser construído e o que já tem aqui dentro do campus, nos três? Lógico, né? A infraestrutura é altamente necessária. Agora, o que nós temos que entender é que a obra não é o fim, é meio. Nós queremos ir nos departamentos da universidade para tratar de questões acadêmicas e científicas, e as obras são consequências. Tudo que for necessário de obras para garantir o crescimento com o desenvolvimento da nossa universidade, nós vamos ter que implementar. Para isso, a universidade tem que deixar de ter uma gestão caseira, como ela está tendo atualmente, e ter uma gestão mais proativa, captando mais recursos externamente. O que nós temos percebido, Leia, é que universidades que estão à nossa volta, como Lavra, São João del Rei e Juiz de Fora, têm tido uma postura muito mais agressiva no sentido de captação de recursos extra-orçamentários. E por isso eles têm crescido numa taxa muito maior do que o UFV. Então nós vamos ter todas as obras que forem necessárias para garantir o crescimento que o UFV merece. Isso é perfeitamente factível. Além disso, nós temos que garantir as condições de acesso e permanência dos nossos estudantes. Temos que melhorar a infraestrutura de acolhimento dos nossos estudantes, reforma de alojamentos, ampliar a moradia. Temos que investir decisivamente também em segurança nos nossos 3 campos. Segurança tem afligido a nossa comunidade. Nós temos hoje um sistema, nós não estamos aproveitando os expertises que nós temos na nossa vigilância, não temos profissionais que conseguem transformar, por exemplo, imagens do sistema de vídeo monitoramento em informações importantes para a área de segurança. Além disso, nós temos que investir muito também em mobilidade no campus. A mobilidade hoje ela é complexa. Na nossa proposta, nós temos um conjunto de ações, como a implantação de ciclovias, bolsões de estacionamento e implantação de um ônibus circular gratuito dentro do campus para os membros da comunidade para tentar desafogar o trânsito na nossa universidade. Bom, eu vou ser mais rápida com as perguntas, porque a gente ainda tem algumas. É um grande desafio hoje a administração de recursos humanos, né? Que a universidade não para de crescer. Quais são as ações de vocês nesses sentidos? Eu vou iniciar e depois a professora Adriana complementa, eu sei que o nosso tempo é curto, mas você tocou no ponto mais importante, que a gente poderia passar um programa inteiro aqui conversando sobre isso. Eu não tenho dúvida, eu trabalhei 3 anos fora em outra universidade e principalmente depois dessa experiência eu pude comprovar que o nosso grande diferencial no UFV é o nosso corpo funcional, certo? De técnicos e docentes altamente comprometidos com a nossa instituição. Então nós temos que valorizar as pessoas dentro da universidade. Eu sempre falo, infelizmente, nós temos poucas oportunidades de valorizar os bons profissionais. E às vezes, quando nós temos essas oportunidades, nós não aproveitamos. Então, nós vamos ter que estar muito mais próximo do nosso corpo funcional, valorizar as competências existentes. Nós temos que promover capacitação e qualificação para o nosso corpo técnico, para que nós possamos ter
o desempenho das funções de todos eles com maior eficácia, maior eficiência. Nós temos uma série de desafios, Léis, como tramitação eletrônica de processos, desburocratizar procedimentos. Isso nós só vamos fazer com a ajuda de todo o nosso corpo funcional. Além disso, nós temos que reconhecer o seguinte: capacitação e qualificação é importante, sim, mas não basta apenas isso. Nós temos que mudar o ambiente de trabalho quando essas pessoas retornam do seu programa de capacitação e qualificação, para que eles possam se sentir importantes, possam se sentir parte do processo e não apenas meio desse processo. Então, nós temos uma série de ações, temos também que valorizar os nossos servidores terceirizados, que são muito importantes na gestão da nossa universidade. Nós temos ao redor de 1.000 terceirizados, temos que atuar mais próximo na gestão desses contratos terceirizados, valorizando-os e fazendo com que eles contribuam cada vez mais com a nossa missão institucional. Quer complementar, professora? Dentro da questão da infraestrutura, é preciso também investir em obras para a vivência. Hoje nós somos carentes no espaço da universidade de espaços de vivência para esporte, cultura e lazer. E lembrando, dentro da questão da gestão de pessoas, a importância da divisão psicossocial, da divisão de saúde e da ampliação da necessidade desses serviços. E a relação com o MEC, né? Vocês vão, a eleição aqui na UFV vai acontecer quando a eleição nacional já estiver decidida. A gente não sabe ainda o que vai ser, mas como é que vai ser essa relação com o governo federal, particularmente com o MEC? Ótima pergunta, Leia. A relação vai ser muito tranquila, até porque nós somos universidade, nós somos universais, ou seja, nós não estamos vinculados a nenhum tipo de partido político. O que nós fazemos aqui na universidade é política universitária e não política partidária. Consequentemente, qualquer que seja o governante, né, que for assumir os destinos do nosso Brasil, nós vamos ter a melhor relação possível, como vamos ter no âmbito do governo do Estado, que foi agora recentemente, né, decidida a eleição. Nós sabemos que, além do governo federal, nós temos inúmeras oportunidades, né, no âmbito do governo do Estado. Então, nós temos que ter, e essa sempre foi a nossa marca, não ter nenhuma vinculação partidária e, por consequência, conseguir dialogar muito bem com qualquer gestor público, independente da linha partidária ou da ideologia que, porventura, eles tenham. Infelizmente, ao longo dos últimos anos, eu tenho percebido que nós não temos aproveitado certas oportunidades no âmbito do governo federal. Porque no âmbito do governo federal, bons projetos sempre são aceitos e sempre nós temos aporte de recursos. E isso pode ser observado no portal da transparência. Se nós entrarmos no portal da transparência, nós vamos verificar claramente o quanto de recurso outras instituições têm captado e, infelizmente, a UFV não tem trabalhado nesse mesmo sentido. Então, a relação vai ser a melhor possível, até porque nós não temos vinculação partidária e temos que lidar bem com qualquer gestor público que venha assumir os rumos do nosso país. Temos ainda um minutinho. Ratificar essa necessidade realmente de estar inserido dentro dos órgãos no sentido de levar a nossa política universitária, levar as nossas necessidades, apresentar bons projetos e também contribuir com o governo, contribuir com o Estado e contribuir com o desenvolvimento do país. Eu acho que em relação a isso nós todos somos bem unânimes, né? E só para complementar, Leia, eu gostaria de finalizar informando o seguinte: essa oportunidade que nós estamos tendo de participar nesse processo eleitoral é uma oportunidade muito rica. Todo gestor, para assumir a universidade, ele tem que passar por isso, porque apesar de eu ter 32 anos de UFV, cada vez que percorro o nosso campus, eu conheço outras UFVs, outras realidades. Hoje nós temos uma estrutura multicampus e isso certamente vai nos preparar muito mais para os desafios que nós temos pela frente. E só para fechar, eu gostaria de pedir o apoio da comunidade, daqueles que acreditam na nossa proposta. A nossa chapa é a Chapa 1, que foi denominada Todos pela UFV. Isso é estratégico, porque nós precisamos de todos os segmentos, todos os campos, todos os membros da comunidade nos apoiando para que a gente possa ter uma UFV melhor. E quem quiser mais informações sobre a campanha, nós estamos dando o mesmo site para todo mundo e vocês redirecionam, né? Então é www.chapa1.ufv.br. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui. Boa sorte na campanha. O Sala Especial de hoje é parte da série Sucessão da Reitoria. Até o final desta semana, a TV Viçosa exibe uma entrevista com cada uma das 4 chapas inscritas, também na Rádio FM Universitária. Este é um assunto importante para todos nós que vivemos em Viçosa. Se você quer conhecer melhor, então, a proposta da Chapa 1, visite o site dos candidatos, www.chapa1.ufv.br. Assista também aos outros programas da série, sempre às 6h30 da tarde e às 8 da noite. Nós nos vemos no próximo programa. Obrigada pela audiência, saúde e paz.
Sala Especial. Apoio Cultural Agros. Previdência, saúde e qualidade de vida no presente e no futuro.